Não existe tragédia nesse mundo onde o capitalismo não lucre. No auge das maiores crises da humanidade, o capitalismo lucrou acima da média. Né? Foi assim na pandemia. Aumentou o número de bilionários na pandemia. Né? Agora, nas enchentes do Rio Grande do Sul, não é diferente. Infelizmente, os produtores de arroz brasileiros queriam lucrar com a tragédia dos gaúchos. Queriam colocar o preço do arroz lá em cima. E o governo, nós temos um governo que não permite isso. Um governo que quer que as pessoas comam. Arroz, feijão, é a comida do brasileiro, comida do dia a dia do brasileiro. E o governo agiu para importar arroz, para o arroz ficar num preço bom. O que é que fez o bolsonarismo? Eles foram à justiça para impedir o governo de importar arroz, para que o arroz chegasse na mesa do brasileiro, gente. Impressionante. Diga aí, que demônios são esses? Que demônios, que espécie de demônios são esses que querem que o povo não coma arroz? Que não consiga comprar um quilo de arroz para dar para os seus filhos? Marcel Van Hatten é o nome dele. O deputado Marcel Van Hatten foi à justiça para que o governo não pudesse proporcionar ao brasileiro um arroz mais barato. É incrível ou não é, né? Coloca a matéria aí. Felizmente, né? Um juiz de extrema direita tinha dado razão, tinha soltado uma liminar impedindo o governo, mas foi revertido no TRF4. Arroz importado, TRF4 dá aval ao governo Lula e detona interesses de ruralistas e bolsonaristas. Ao derrubar a liminar, o presidente do TRF4 desnudou o conluio de Marcel Van Hatten e Lucas Redecker com ruralistas contra o governo. Em 2020, Bolsonaro importou 400 mil toneladas do grão e não foi importunado. Essa gente não presta. O que eles puderem fazer para prejudicar o povo brasileiro, eles fazem. Deixa eu pegar aqui a matéria. Olha aqui, ó. Oh, meu Deus. Aqui. Em decisão proferida, matéria do Plínio, em decisão proferida às 7h31 dessa quinta-feira, o presidente do TRF da 4ª Região, Fernando Quadros da Silva, derrubou a liminar do juiz substituto Bruno Rich Fagundes de Oliveira, que havia suspendido o leilão de arroz que será realizado pelo governo Lula, a pedido dos deputados bolsonaristas Marcel Van Hatten e Lucas Redecker, ambos de direita do Rio Grande do Sul. Com a decisão, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, está liberada para realizar o leilão para a compra de 300 mil toneladas de arroz para suprir a demanda do alimento e evitar a disparada dos preços, visto que o Rio Grande do Sul é o maior produtor dele e foi recentemente atingido por uma gigantesca catástrofe climática. Na decisão, o presidente do TRF4 ainda detona a politicagem entre os bolsonaristas que agiram em conluio com ruralistas para atacar o governo, não só atacar o governo Lula, para prejudicar o povo pobre do Brasil, para impedir que o povo coma. Assevera que as políticas públicas são realizadas no interesse coletivo ou geral, a partir do planejamento administrativo que privilegia não apenas um segmento específico ou uma unidade da federação determinada, por exemplo, mas toda a sociedade brasileira, afigurando-se lesiva à ordem pública administrativa e à ordem judicial em análise. Né? E os bolsonaristas, que, ó, deixa eu terminar, o magistrado ainda ressalta, direcionando ao juiz substituto que atendeu ao pedido dos bolsonaristas, que tratando-se de política pública implementada com o objetivo de evitar o desabastecimento e a alta do preço interno do arroz, o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Executivo, mostrando-se legítima
a intervenção jurisdicional apenas em hipótese de transgressão à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da opção executiva, né? Enfim, ele colocou que o interesse da população é maior do que o interesse da briga política ou de agradar o agronegócio, que queria que o arroz fosse lá para o preço alto mesmo. Eles queriam o arroz com preço alto mesmo. E, além disso, além de entrar na justiça, o bolsonarismo também espalhou fake news sobre o arroz, dizendo que tinha bicho no arroz, que tinha agrotóxico proibido, que era de plástico, era tanta coisa, um monte de coisa aqui que eles falaram, né? Peças de desinformação repercutem a tese inverídica de que o arroz seria importado com agrotóxicos proibidos no Brasil. Mentira! É tudo mentira, gente. Eu vou fazer um recorte aqui desse vídeo para falar para vocês que é tudo mentira, vocês têm que espalhar a verdade, né? E aí veio, obviamente, à tona que o Bolsonaro importou arroz. É normal, para poder garantir o abastecimento. Em 2020, o Bolsonaro importou arroz. Teve gente de esquerda contra a importação do arroz, mas é lógico que não, porque a gente quer que o povo coma, tá? Coloca, por favor, aí, Tati, primeiro o vídeo da Tereza Cristina, outra hipócrita, foi ministra da Agricultura do Bolsonaro, falou da importação do arroz. Olha aí eles importando arroz. Quero dizer a vocês que as medidas que podiam ser tomadas foram tomadas para fazer a estabilidade e o equilíbrio para esse produto. O Brasil abriu mão, tirou a alíquota de importação para que produto de fora pudesse entrar e trazer o equilíbrio para os preços. Abrimos somente uma cota, porque não temos necessidade de muito arroz, mas isso é uma cota de reserva para que possamos ter a tranquilidade de que o preço vai voltar, vai ser equilibrado e que o produto continuará na gôndola para todos os brasileiros. E o governo está de olho para garantir a todo consumidor que tenhamos produtos nas prateleiras, abundância de alimentos para todos. Por que faltou? Por que o arroz ficou caro na pandemia? Porque eles acabaram com o estoque regulador, enquanto outros países, como o Vietnã, fecharam as fronteiras, não exportaram mais arroz durante a pandemia. O Brasil continuou exportando arroz em plena pandemia, porque esse pessoal é ruim de serviço, gente. E aí faltou arroz, o preço do arroz foi lá para cima e eles foram obrigados a importar. Não foi agora que uma tragédia aconteceu no nosso país e que o governo foi obrigado. Foi inépcia, ineficiência deles durante a pandemia. Eles acabaram com a CONAF, eles acabaram com os estoques reguladores de alimentos, e aí tiveram que importar. E, na época, ninguém de esquerda foi contra. Como é que a gente ia ser contra? E o próprio Bolsonaro falou na época sobre a importação de arroz. Coloca aí, Tati, por favor. Então, uma das providências tomadas foi, em comum acordo ali, o Paulo Guedes e a Tereza Cristina, né? O Brasil vai importar 400 mil toneladas de arroz sem o imposto de importação. A questão da inflação, cesta básica, conversei com a ministra Tereza Cristina, já tem ótima uma ministra, semana, hein? excepcional ministra. Ela está chegando no Brasil, não sei quantas mil toneladas de arroz tivemos que importar, vai dar uma diminuída um pouquinho no preço. Marcel Van Hatten protestou? O tal do Lu Redecker lá protestou? Entraram na justiça contra o Bolsonaro? Se a gente não pensa no povo, não pensa no povo. Eu queria colocar também aqui uma deputada muito atuante lá no Rio Grande do Sul que falou sobre essa questão do arroz. Coloca o vídeo da Laura Cito, por favor, Tati. O governo brasileiro quer vender arroz de plástico, quer vender arroz contaminado. Entenda aqui no vídeo. Uma das grandes preocupações em meio a um processo como a gente vive é com a elevação do preço dos alimentos. Por isso que o presidente Lula, preocupado com isso, ordenou imediatamente que fosse importado 1 tonelada de arroz.
para que ele possa reter a elevação, a especulação, que a gente ganhe dinheiro em cima da tragédia, elevando o preço do arroz. Um alimento que é fundamental na mesa do brasileiro. Portanto, a partir do segundo semestre, vai ter arroz com selo do governo federal a R$ 4,00 o quilo aqui nos mercados do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante. Por isso que tem setores que estão tentando atrapalhar esse processo. Seja denunciando no Tribunal de Contas da União, tentando barrar essa importação, ou seja, criando também fake news, falando que o arroz é de plástico, etc, etc. A verdade é uma só. Segurança alimentar para o povo brasileiro, comida barata no prato do povo gaúcho. É isso aí. Vamos lá, quero ver os comentários de vocês. Márcia Costa, é muita monstruosidade alguém entrar na justiça para impedir que outros tenham o direito de comer. Isso é atentado à vida. É querer matar pessoas de fome, vindo de bolsonaristas. Só esperamos o pior. É isso mesmo, Márcia. Roberto Fantucci, interessante é que não ouvem a população quanto aos projetos de privatização quando não são aprovados pela mesma. Juliana Mendonça, bandida, tinha que ser ministra daquele perebento mesmo. Haroldo Lache, essa ex-ministra Tereza Cristina nunca me enganou, é representante legítima dos grandes ruralistas. Rosemary Holanda, não sei se está errado ou está certo, a questão é o respeito, cada um no seu quadrado, quem julga é Deus e a justiça, o resto tem que cuidar da própria vida. Roseli diz, eu vi os deputados falando que não era para nós comermos o arroz que estava sendo feito com vermes. É um absurdo isso, gente. Luísa Lazarotto, o Bolsonaro liberou mais de 200 agrotóxicos condenados porque causam câncer, mas assim mesmo foi liberado. Meliodas Red. A esquerda vai demorar uns 10 anos para reaver os direitos constitucionais removidos pelo escroto. Nojo dessa corja. Alba Granato, e tem patriotário que posta fake news que o arroz é chinês de plástico, cheio de agrotóxicos, provoca doença, etc. Que coisa horrível, né, gente? O Arlindo mandou um superchat, Sinara, pouco manifesto, mas estou aqui cotidianamente. Meu abraço a você e a todos da Fórum. Um abração para você, Arlindo, meu amigo lá de Belo Horizonte. Saudade, gente. Nunca mais viajei para Belo Horizonte. Daniel Damasio, o excelente Marco Bezzi dos Galãos Feios, diria. Não gostou? Vai reclamar com ele. Opa, sumiu aqui o comentário. Reclamar com o Instituto Mises, reclama com o Renova Brasil também. Sim, o capitalismo deu errado, meu amigo. Rosemary Holanda, as coisas que aumentaram na pandemia, mesmo depois da gasolina baixar, os preços não baixaram. Valéria Bolonini, em Aracaju já está bem reduzida a oferta de arroz, fui hoje no supermercado. Márcia Caixa, recebi um TikTok horroroso, enviado por uma pessoa de Curitiba que indica arroz da marca Tio João, aquele acusado de trabalho escravo. Tio João foi acusado? Foi? Oh, meu Deus. Politicamente sincero, não existe adjetivo no dicionário que consiga dimensionar o quanto esse Van Rato é mau caráter. Nossa Senhora, que homem. A cara dele é nojenta, né? A cara dele é nojenta, asquerosa, né? Me dá... Ai, gente. Bom, mas a boa notícia é que nós temos um governo de esquerda. Nós temos um governo que se preocupa com a população. Então, já está aí anunciado para todo mundo que quiser ver arroz, o quilo a R$ 4,00. Coloca aí, Tati, comunicado da Secom, que saiu agora à tarde nas redes sociais. É o arroz de todo dia, garantido a preço justo. O governo federal realizou, nesta quinta-feira, o primeiro leilão de arroz importado, adquirindo 263 mil toneladas do produto. O arroz comprado é o de todo dia dos brasileiros. Beneficiado, polido, longo, fino, né? Deixa eu pegar aqui o resto do tweet, que ele continua... Então, assim, não vai faltar arroz, porque nós temos um governo que se preocupa com a população, né? Se preocupa com a população. Não quer que o povo passe fome. Não quer que o povo passe fome. O Lula não quer que o povo passe fome. Olha aqui, ó. Longo, fino, tipo 1, safra 2023-24, o pacote de 5 quilos custará
R$ 20 e virar com a logomarca da Conab e do governo federal. A compra evita especulação financeira, né? Que é o que eu estava falando no começo. E tem gente que lucra com a tragédia, com a desgraça do povo e ajuda a estabilizar o preço do produto nos mercados de todo o país. E outra boa notícia que eu quero encerrar aqui para vocês, que só é possível num governo de esquerda, é que o governo vai pagar, anunciou agora à tarde, que o governo vai pagar 2 salários mínimos a 434 mil trabalhadores do Rio Grande do Sul. Em contrapartida, as empresas terão de se comprometer a não demitir por 4 meses, né? Ótima notícia, né, para o povo mais sofrido lá do Rio Grande do Sul. O governo federal anunciou nessa quinta o programa para pagar 2 parcelas de salário mínimo aos trabalhadores formais de cidades atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Ao todo, 434 mil trabalhadores podem ser beneficiados. A iniciativa engloba trabalhadores em regime CLT, trabalhadores domésticos, estagiários registrados e pescadores artesanais. O anúncio foi feito hoje pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em viagem ao Estado. Coloca aí, por favor, o Luiz Marinho falando, Tati. Nós vamos oferecer 2 parcelas de um salário mínimo a todos os trabalhadores formais do Estado do Rio Grande do Sul que for atingido na mancha. Não simplesmente nos municípios em calamidade, os municípios em calamidade e os municípios em situação de emergência, mas desde que esteja atingido pela mancha da inundação. É isso aí. Nós temos um governo que trabalha pela população. Não é um governo que fica falando groselha, né? Que fica no auge da pandemia mangando das pessoas tossindo, não controlando os alimentos para eles subirem do jeito que subiram durante a pandemia. É outra coisa, né? Lulão é outra coisa.